Attila, ele fez um vídeo questionando por que empresas como Apple, Nvidia, ele valem trilhões de dólares, mas ao longo da sua análise, ele meio que fez uma virada 180 graus para criar, na verdade, uma peça de crítica a um certo bilionário. E nós vamos explorar aqui, então, o que esse vídeo fala e vamos ver realmente, e vamos tentar aqui, né, contrapor algumas coisas que eu acho que ou tá mal encaminhado, ou a maneira como foi posta, acho que não foi bem feita ao longo do vídeo, tá? Então vamos aqui ao vídeo, né? Eu tenho um livro, chama Tech System, é um livro que eu falo muito sobre tecnologia, sobre inovação e empreendedorismo. O livro tem um pouco mais de 100 páginas, e se você quiser ganhar esse livro, só deixar um like, né? Like, comenta na descrição e se inscreva no canal. Os 500 primeiros eu vou sortear esse livro para um deles, beleza? Isso aí, galera. Valeu, tchau. Eu vou pular aqui muitas vezes porque eu não quero ficar. Se você quiser ver o vídeo como um todo, eu deixo o link na descrição, você vai lá ver o vídeo inteiro, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui alguns trechos que eu achei interessante, porque é muito estranho essas coisas que ele falou. Vamos lá, então. Ação constante de novas tecnologias, de novos sistemas, de novas funcionalidades que vão trazer clientes e relevância. Só que tem algo a mais por trás disso. Só um segundo, repara que o Attila, ele só tem 2 redes sociais. Eu vou depois, a gente vai, isso aqui faz um sentido, tá? No final do vídeo, pro meio do vídeo pro final. A gente costuma ouvir que o caminho para a inovação é a disrupção. São empresas que criam produtos ou tecnologias que são mais eficientes, mais baratas ou mais atraentes do que as dos concorrentes e com isso ganham espaço, conquistam o mercado e os consumidores são mais bem atendidos e as empresas mais antigas são quebradas nesse processo. Só que nem sempre esse é o caminho. Nem sempre esse é o caminho. Mas vamos voltar aqui nessa lista aqui que você colocou, tá? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Essa lista costumava ter, por exemplo, a Netflix, costumava ter a IBM, costumava ter outras empresas nesse top 10. Então, assim, essa lista está sempre em constante mudança, principalmente nos Estados Unidos, né? As empresas de tecnologia, elas não são líderes para sempre. Por exemplo, a Apple, ela por anos, né, dos anos 90 até ali até o iPad não estava nessa lista mais. Ela estava bem abaixo e hoje ela está ali muito mais por conta do Tim Cook do que o Steve Jobs. Então, nós temos que ver isso, porque a partir de 2008, né, quando o Tim Cook ficando mais em cargos assumindo mais as lideranças da empresa depois ele se torna CEO, a Apple deu um pulo gigantesco em valor de mercado. Então, essa lista aqui, ela varia muito e a Nvidia, por exemplo, nem estava aqui há muito tempo, faz um tempo. A Nvidia é uma empresa que está agora nessa parte aqui de cima da tabela, vamos assim dizer, mas por muitos anos não estava. Então vamos voltar aqui e vamos continuar aqui. Incomodar quem domina o mercado, principalmente em mercados que são dominados por poucas empresas. Então, não tem poucas empresas nos Estados Unidos que dominam o mercado de tecnologia, tá? Existem milhares de empresas de várias áreas que elas dominam várias partes do mercado, mas a concorrência é gigante, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que essa premissa ela não é correta quando a gente fala de Estados Unidos. Se você quiser falar sobre lugar onde tem poucas empresas e que para você subir você não vai garantir você crescer como uma empresa pequena, uma startup, você não vai garantir que você seja uma grande empresa, nós temos que conversar sobre outras economias, como por exemplo a Coreia do Sul, né, que existe que o Brasil tentou copiar a questão de política de campeões nacionais, como também a China. A China também, a política dela de investir, né, do governo chinês impulsionar empresas, ela impulsiona algumas empresas ali, mas em cada setor, mas ela não impulsiona todas. Existem startups, né, na China? Existem, mas geralmente elas são absorvidas o tempo todo ali por empresas, como a Tencent. Se você for pegar a ByteDance, ela foi sendo absorvida ao longo do tempo. Hoje acho que a ByteDance não é acho que a Tencent é maioritária na ByteDance. Eu tenho que pesquisar de novo. Eu coloco o link na descrição depois sobre
os acionistas da ByteDance, mas você vê que nesses países, né, na Ásia, até no Japão, por exemplo, você tem essa diferenciação, onde algumas empresas elas têm esse benefício de ganhar contratos de governo, de serem impulsionadas pelo governo. O Brasil tentou fazer isso, por exemplo, não sei se vocês lembram da Oi, ela ganhava contratos generosos do governo e ela ganhava investimentos, empréstimos via BNDES com juros muito abaixo de mercado, e que poucas empresas atendiam requisitos do BNDES para ter o mesmo grau de empréstimo e aí ter o capital para investimento. Então, nos Estados Unidos é totalmente diferente, tá? Não é desse jeito. Nos Estados Unidos você tem todo um ecossistema completamente diferente. Todo um ecossistema diferente de investimento de empresas, aquisição de startups e tudo mais. Mas vamos continuar aqui então. Vamos lá. Eu acho que 3 minutos. Vamos aqui nessa parte aqui então. Muito depois por outras empresas. E tem outras vezes onde a inovação pode acontecer, que a possibilidade de deixar recados pudesse reiniciar a inovação. Agora de volta ao nosso vídeo regular. Por exemplo, tem algumas vezes onde compensa asfixiar a inovação. No vídeo sobre como o WhatsApp mantém uma realidade paralela aqui no Brasil, eu comento sobre como a empresa que criou o sistema de telefonia nos Estados Unidos inovou muito com o Bell Labs, mas também atrasou tecnologias que eles achavam que seriam prejudiciais para os seus produtos. Em 1934, o físico Clarence Hickman inventou uma secretária eletrônica que podia gravar mensagens em uma fita magnética, a primeira fita cassete. Mas temendo que a possibilidade de deixar... Vocês viram a data ali? Abril de 1937. Olha só. Beleza, isso realmente é uma inovação, foi feita pela Bell Labs, mas a Bell Labs é um laboratório, tá? Bell Labs não é uma empresa, a Bell Labs é um laboratório que é financiado por empresas e que a partir dali você consegue ter inovação para poder gerar patentes e depois pegar esses produtos e aplicarem no mercado. Agora, não é porque você criou essa inovação que essa inovação ela é realmente, viável e dois, que o público quer. Então, se não, é lógico que pode ter a empresa pode ter essa avaliação de que isso tornaria a questão de conversa por telefone um pouco ineficiente, você perderia dinheiro com isso? Tem. Mas isso faz parte do processo da empresa dela verificar e ela analisar se aquela inovação, aquela implementação, ela vai ser beneficiada para a empresa. Agora, imagina você é uma empresa, você coloca esse tipo de inovação no seu sistema e isso prejudica o seu próprio sistema, você está jogando contra a própria empresa. Então, por isso que empresas elas vão sempre avaliar primeiro se essa inovação ela vale a pena e faz parte de um hall de produtos que você quer entregar para os seus clientes. Então, não tem essa questão de suprimir inovação, mas às vezes a inovação não está pronta para o mercado. Então, por exemplo, muitas coisas de hoje, de TI hoje, que acontece hoje, são coisas que foram inventadas anos. Por exemplo, criptomoedas. O modelo de criptomoedas baseados em blockchain, o blockchain, o paper do blockchain é bem antigo. As primeiras versões de blockchain, de papéis falando sobre como funcionaria um blockchain, foram criados nos anos 80 e 90. Aí nos anos 2000 você adiciona ao blockchain a criptografia e você, para tornar, por exemplo, um valor dentro de uma blockchain um pouco mais seguro e difícil de ser burlado. Mas essa tecnologia, depois de um tempo após de 2008, o crash de 2008, que ela foi utilizada em uma aplicação. Foi feita por uma pessoa e não por uma empresa. E essa inovação bem disruptiva hoje está quase no nosso dia a dia, está chegando no nosso dia a dia. Então não é bem assim que uma inovação ela deve ser suprimida ou ela tem que ser adotada. Você tem que entender qual é a aplicação dessa inovação, como você vai aplicar essa inovação. E não é simplesmente pegar e jogar isso no mercado. Acho que nenhuma empresa em sã consciência faria isso. Agora, os early adopters, as pessoas que vão lá e vão testar e fazer, elas vão brincar com aquilo e ver se aquilo é bom. E se isso pegar atração, né, as empresas vão atrás disso. Né? Acho que é bem simples. Vamos continuar. Magnética, a primeira fita cassete magnética, quanto a secretária eletrônica, que foram recriadas muito depois
por outras empresas. E tem outras vezes onde a inovação pode acontecer mesmo em uma empresa concorrente ou que se tornaria concorrente. Só que antes disso acontecer, essa empresa é comprada e incorporada por alguém que já domina o mercado, o que é muito mais comum do que parece. Tem muitos produtos que a gente só conhece quando eles se tornam populares na mão de uma grande empresa que não foi quem criou. São produtos que na verdade foram desenvolvidos fora, geralmente em startups, e comprados antes de se tornarem um risco. Com o Google, por exemplo, é bem fácil de perceber quando isso acontece. Tirando a busca, que foi o grande produto que eles acertaram desde o princípio e que realmente acabou com os concorrentes, e eu já expliquei em um vídeo aqui como deu tão certo, e em outro porque que pode estar meio mal das pernas, e o Gmail, que fez melhor o que os concorrentes já faziam, mas não foi tão revolucionário assim, os outros grandes produtos do Google foram comprados. Sim, comprados. YouTube, Google Docs, Maps, Waze, o Android dos celulares, o miolo do seu celular, o Pixel, até o sistema que gerencia anúncios, que viabilizou a maior fonte de renda do Google. Vamos lá. Primeira coisa. A aquisição só faz parte de um mercado livre. Então, empresas, elas podem vender ou elas podem continuar no mercado. Nós temos exemplos, por exemplo, de inovação dentro da rede social, que é o Snapchat. O Snapchat, quando ele veio à tona com a questão de vídeos que esses vídeos são apagados ao longo do tempo, você não tinha uma outra empresa fazendo isso. E o Google ofereceu para... o Facebook ofereceu para comprar o Snapchat e o Snapchat recusou. Hoje o Snapchat é uma empresa listada na bolsa, tem milhões de usuários no mundo inteiro, e isso não quer dizer que ela tem que ser adquirida por grandes empresas. Eu acho isso um desvio aqui de como o mercado funciona. A empresa, a pessoa, ela tá desenvolvendo essa empresa, ela tem um preço. E às vezes esse preço não é acordado entre as partes e aí a empresa não é vendida. Vamos voltar aqui então pro Facebook e para Google. Essas empresas eram startups antes. As empresas eram empresas que foram feitas em garagem. São empresas de 2, 3 caras que resolveram fazer uma busca e um outro 2, 3 caras que resolveram fazer uma rede social. O qual o Facebook nem é assim tão diferente não era tão diferente do MySpace ou do Orkut na época. Só que o Facebook era o quê? Era uma rede social exclusiva de pessoas que tinham .edu no seu e-mail. Então, tá entendendo que o lance dessa parada toda de compra e venda não é as inovações, elas não são paradas porque as empresas adquirem essas empresas pequenas. E ainda eu acho que eu vou continuar aqui depois, se bem que eu vou falar, eu vou continuar essa aqui depois, tá? E só que é o seguinte, tem uma outra questão sobre a questão de startups. Eu acho que ele vai falar sobre... Tem uma parte que ele fala sobre Android, mas eu vou falar sobre o iPhone em si. O iPhone, ele começou como um protótipo dentro da Apple, tá? E esse protótipo só foi possível porque existia uma empresa antes, chamava, acho que era TouchWorks, acho que era o nome dessa empresa, que o cara, ele teve um problema com o punho dele, e ele criou um trackpad. Trackpad é onde você mexe os dedos no seu notebook para selecionar as coisas. Ou seja, o trackpad não existia ainda em notebooks, tá? Antigamente, notebooks era só um negocinho que você colocava o dedo para apontar o mouse para onde ia e tudo mais. Esse cara criou o trackpad para poder fazer as movimentações com a mão e tudo mais. E aí, umas pessoas dentro da Apple viram isso e falaram assim, por que a gente não pode usar isso direto na tela em vez de ser num ambiente físico, no mouse, alguma coisa assim. Então, eles conseguiram pegar e fazer com que a movimentação e tudo mais eram feitos através de toque na tela. E naquela época já existiam smartphones, só que smartphones você usava aquela canetinha para selecionar as coisas e tudo mais. Você não tinha habilidade de fazer o que a gente chama de drag and drop, que era mover a janela de um lado para o outro, como se fosse num desktop normal. Você mover a janela, você selecionar as coisas e tudo mais. E isso só foi possível através do desenvolvimento dessa empresa, dessa startup. Só que essa startup ela não ia desenvolver um telefone. Ela não desenvolveu uma tela. Eles estavam desenvolvendo um trackpad. É uma coisa totalmente diferente. É uma inovação que estava indo para um outro caminho que a Apple, quando ela comprou a TouchWorks, porque ela tinha patente
dessas coisas, desses movimentos com a mão, usando um touchscreen, um ambiente físico, né, de touch, eles pegaram e falaram assim, não, vamos trazer isso aqui para outra coisa. Vamos fazer outras coisas com esse trackpad aqui, porque existem outras maneiras de você aplicar essa inovação. Então quer dizer que o TouchWorks ele foi suprimido? Não, ele foi utilizado para outras coisas. Então não é a questão, essa questão de aquisição de empresas, ela faz parte do mercado do qual você como startup, você ainda não sabe ainda, quando você está desenvolvendo startup, se você é um startupeiro ou algo assim, você não sabe ainda onde aquilo que você está fazendo vai chegar. Você não tem ideia de onde aquilo vai chegar. Não existe uma empresa, uma startup, pelo menos de tecnologia, que ela já nasce falando assim, olha, nós estamos aqui, nós queremos chegar em Y. Existe a ideia, existe, ó, nós começamos aqui e agora tem pessoas que usam, tem pessoas que compram isso, e esse é o que a gente está vendo, esse é o caminho. Mas com o tempo você vai conversando com os clientes, pegando feedback e tudo mais, pegando o retorno das pessoas sobre o que aquilo ali funciona. Às vezes a pessoa pode dar uma ideia diferente, ou você pode fazer interações diferentes com aquilo que você desenvolveu, o qual você depois você aplica em uma ideia completamente diferente. Então, assim, tem várias startups hoje que elas começaram de uma maneira e elas hoje são outra coisa. Então, por exemplo, a OpenAI, ela começou desenvolvendo um modelo de inteligência artificial de um jeito, e depois que a Google lançou o paper de Attention is What You Need, que cria a questão da LLMs, né, de Large Language Models, é que o OpenAI pegou aquela ideia e falou assim, peraí, isso aqui não é só para fazer tradução de uma língua para alemão para inglês. Isso aqui pode ser feito para muitas outras coisas, porque isso aqui está fazendo eu prever qual será a próxima palavra. Ou seja, eu posso gerar textos com isso. Então eles treinaram o modelo e criaram o GPT. Tá entendendo? Vocês estão entendendo como essa ideia, né, de que como é que fala? Essa questão do mercado, como é que fala? Os produtos, né, que são desenvolvidos fora, eles são comprados antes de se tornar um risco. Desculpa, mas isso não é completamente verdade, tá? Existem empresas que realmente elas são disruptivas e elas são adquiridas, mas isso faz parte do mercado, isso faz parte de uma economia de mercado, né? Vamos aqui continuar então. Aqui é o Google, né? Foram todos serviços e produtos que eles compraram. Deram escala, criaram novas funções, integraram, deram acabamento, mas não criaram as tecnologias que hoje são fundamentais para a empresa ter chegado no tamanho que chegou e manter a sua posição de mercado. Isso não é completamente verdade. Sim, a Google comprou várias coisas, Android e tudo mais. Mas sabe qual é a principal ferramenta hoje do Google que faz o Google ter liderança de mercado? Esse é o seu browser, é o Google Chrome. E o Google Chrome foi desenvolvido dentro do projeto chamado Chromium, que hoje é open source, e que praticamente 60-70% dos browsers hoje utilizados usam a tecnologia Chrome. Por exemplo, eu uso o Brave. O Brave é em cima do Chromium, que é uma engine, a biblioteca principal desse browser. Outros browsers, por exemplo, até o Safari usa um pouco de Chromium, mas o Safari tem sua própria engine. Então, não a Google hoje, para ela estar na sua posição, ela criou um ecossistema e é claro que ela não precisa de ficar criando tudo que ela precisa para gerar um ecossistema para os seus clientes. Ou seja, se você tem, por exemplo, você está criando uma startup e você precisa de cobrar os seus clientes. Para que você precisa desenvolver toda uma tecnologia de fintech para cobrar cartão de crédito, essas coisas do seu cliente, se você pode usar a tecnologia de um terceiro ou pode até comprar na tecnologia do terceiro para poder utilizar essa tecnologia? Então, assim, para mim não é interessante, ou para uma empresa, não é interessante você ficar criando tudo do zero dentro da própria empresa. Se você está vendo que, por exemplo, os seus clientes, eles usam sua tecnologia, eles também usam essa outra, pô, então quer dizer que eu agregar esse produto que essas pessoas usam na minha plataforma, eu vou ter os clientes gastando mais comigo. Como eu faço isso? Eu posso desenvolver do zero, eu posso usar isso como parceiro, essa empresa como parceiro, ou eu posso comprar essa empresa.
Simples assim. Então, não é... não, acho muito interessante essa ideia de que o Google não é inovador. O Google é uma empresa super inovadora e cria várias coisas, principalmente open source. Por exemplo, hoje em dia você tem o Kotlin, que é claro que eles mataram, mas o Google está sempre matando e criando produtos novos. A empresa está sempre fazendo iterações e criando ferramentas novas todo ano para tentar fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nos serviços da Google, né? Então, assim, por exemplo, né, hoje, né, o aplicativo de fotos do Google foi desenvolvido dentro da Google, né? E hoje é o melhor aplicativo de fotos que tem e tanto que a Apple copiou, né? Então, assim, não sei de onde ele tá tirando isso aí, tá? Então, assim, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Mercado. O Android mostra como essa aquisição inocente de uma empresa pequena que desenvolve um projeto inovador pode se tornar algo muito maior e contornar o que poderia ser um concorrente disruptivo no futuro. O Android foi desenhado inicialmente para ser o sistema operacional de câmeras digitais em 2003. Só que com o crescimento dos smartphones, principalmente dos aparelhos que a Nokia desenvolvia que usavam o sistema Symbian, os criadores do Android resolveram apostar na criação de um sistema operacional concorrente para smartphones. Provavelmente a mesma mudança tecnológica que motivou o Google a mirar no que seria a forma futura de interação com as buscas com a internet pelo celular e comprar em 2005 o sistema operacional mais aberto que poderia ser adotado por diferentes fabricantes de smartphones como a Samsung e a Motorola, que adotaram Android e que sabiam desenvolver aparelhos, hardware, mas não tinham um software que dominaria a interação. Você acabou de falar que existia o sistema operacional Symbian, não é isso? Então, essas empresas usavam o Symbian e desenvolviam seus celulares em cima disso. Quando a Apple veio com o iPhone, você precisava de uma tecnologia que fosse concorrente da Apple, né, do iPhone. Então a Google pegou e falou assim, cara, tem esses caras aqui que estão desenvolvendo esse sistema operacional, nós vamos comprar esses caras e nós já temos essas empresas como parceiras. E eles criaram a fundação, né, OSP, que chama? Não lembro agora, deixa eu ver aqui. A AOSP Foundation. Então, assim, tá até mostrar aqui, desculpa, mas o AOSP, não, é aonde você pode pegar o kernel, o Android, e desenvolver um Android para o seu celular. Tipo assim, você não quer mais Google, você pode pegar e desenvolver seu próprio celular aqui, tá? Você pode pegar o Android e desenvolver para você mesmo. Então, assim, foi uma compra, mas o Android seria irrelevante sem investimento pesado do Google para torná-lo o sistema operacional que domina o mercado. Isso não é... E outra coisa, né? Sem o sistema, sem os produtos que a Google desenvolveu ou comprou dentro do Android, você não teria o Android popular como ele é hoje. Então você poderia ter o Android ele sendo desenvolvido por essa empresa, por essa startup, e essa startup ia estar distribuindo esse Android para essas empresas de forma, como é que fala? Customizada, como o Symbian era. E aí você não teria um ecossistema no qual você poderia comprar um celular Nokia hoje, comprar um Motorola amanhã e transferir seus dados naturalmente um para o outro. Você teria um mercado fechado e você teria um ninchamento muito maior de smartphones, o qual as pessoas iam estar agarradas num celular ou no outro. Ou seja, a Google, na verdade, ela melhorou pra gente, para as pessoas que consomem celulares, a maneira como a gente pode transportar os nossos dados de um celular para o outro. Porque por causa da Google. Não foi por causa do Android ou da startup. Então, isso volta no que eu falei antes. Quando a inovação, ela tem um caminho, mas às vezes uma empresa que comprou ela para levar para outro caminho. Ou você tem esse retorno dos seus clientes, você pode determinar um novo caminho para as empresas. Startups, elas nunca têm um caminho fixo, um caminho na frente fixo. Você tem um norte, você quer chegar naquele norte, mas às vezes esse norte não é o que você quer. Você realiza e tem um outro norte para seguir, e que esse norte seria muito mais lucrativo e beneficiário para a sua empresa. É isso. Então, assim, esse é o meu contraponto ao Atila aqui. Eu acho que agora, assim, infelizmente, ele vai chegar num ponto aqui que eu acho estranho.
em um paralelo bem grande até que acontece hoje em dia com os fabricantes de carro, que tendo que usar interfaces mais intuitivas. Vamos pular aqui, que essa parte aqui é sobre carros e tudo mais. Falando sobre WhatsApp, que compraram... WhatsApp, que é o Facebook, ele tem bilhões de usuários, né? Porque o Facebook... É a mesma questão do Facebook, ter comprado o WhatsApp, ter comprado o Instagram, que aí a maioria dos usuários estão ali. Beleza. Não tem, acho que nesse argumento ele tá certo. Não, sim, ele tá tentando demonstrar que as empresas, elas crescem porque elas têm esses investimentos grandes e que hoje muito do que essas empresas são, né, que elas dominam o mercado, é por causa de coisas que elas compraram. Mas é que eu gostaria de saber, então, quem a Tesla comprou para poder estar no top 10. Não comprou ninguém. Quem a NVIDIA comprou para estar no top 10? Que não faz parte do seu core produto. Pô, eu não conheço ninguém. Então, assim, você tem duas empresas ali que, beleza, elas agregaram seus produtos e tudo mais. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Vamos pro minuto 9 aqui. O Facebook, ou melhor, a Meta, mudou o nome da empresa de desenvolvimento em cima da tecnologia que comprado por enquanto para poder competir em inteligência artificial com empresas como o Google, ou melhor, a Alphabet, que é a dona Meta, que a Meta deixou de lado por enquanto para poder competir em inteligência artificial com empresas como o Google, ou melhor, a Alphabet, que é a dona do Google, que aposta no seu futuro com uma inteligência artificial como o Gemini, que foi desenvolvido pelo grupo de redes neurais que o Google comprou, a DeepMind. DeepMind, aliás, que é uma empresa que tem... Vamos lá. Primeira coisa, quem desenvolveu a tecnologia LLM, eu vou até mostrar aqui. Esse paper aqui. Esse paper aqui foi o paper, tá, das pessoas que desenvolveram como funcionaria o algoritmo hoje em dia, tá? Como funcionaria o LLM hoje em dia. Aqui está Attentions All Need, sobre as pessoas que desenvolveram na Google e pessoas da Universidade de Toronto, tá? Então, assim, não foi DeepMind, foi a Google que criou toda a base para que a gente pudesse criar Large Language Models hoje. E o mais engraçado é que essa ideia aqui era mais para tradução de texto. E o que acontece? Por que a Meta não está concorrendo com a Google em relação a AI hoje, AGI? A Meta está concorrendo com a OpenAI. E aqui nós vamos falar sobre OpenAI um pouquinho, tá? Então vamos lá. A Google com a DeepMind, lá em 2015, ela demonstrou que ela conseguia ganhar de um jogador de Go. Então o Go é um modelo de xadrez japonês que é muito difícil. Eles demonstraram com a DeepMind como eles poderiam usar AI para poder ganhar de um jogador. E eles tinham uma proposta de chegar na AGI diferente do que é hoje. A OpenAI, ela foi criada em 2015 porque eles não queriam que uma empresa, as pessoas que criaram a API não queriam que apenas uma empresa tivesse esse domínio da AGI, porque isso daria a essa empresa uma vantagem tão grande que essa empresa ela ia ser dona do mundo, vamos se dizer. Ela ia ser dona do mundo e tudo mais. Ela ia dominar o mundo inteiro. Esse era o apocalíptico, ou era a previsão apocalíptica desses caras. Eles criaram a OpenAI e a OpenAI por anos ela estava ali tentando desenvolver a AGI também. Até que eles desenvolveram, até depois, né, esqueci o nome do ano agora que eles publicaram, até depois dessa publicação aqui, que eu acho que foi 2017, eles viram que eles poderiam criar, através desse paper, um General Process, uma LLM que poderia gerar textos a partir de outros textos. E não só isso, que, na verdade, a partir desse algoritmo, construir coisas, né? Desenvolver algoritmos e fazer com que as coisas andassem de uma forma que você pudesse criar razão dentro de um modelo de dados. Então, por anos, a OpenAI ficou desenvolvendo isso e até o momento que chegou nessa questão chegou no GPT-4 e eles lançaram a público, né, o ChatGPT, e essa corrida pela AGI começou, né? Eu fui um dos primeiros a usar o GPT-3 e o 3.5. Eles eram modelos muito bons para fazerem tarefas, mas eles eram muito devagar.
E depois disso, né, as grandes empresas começaram a entrar no modelo de inteligência artificial, só que o Facebook fez uma, fez uma, fez uma, eles resolveram ir pelo caminho do open source também, em vez de ser um caminho fechado, igual a Google e a OpenAI fazem. Ou seja, você não tem acesso ao modelo para você rodar você mesmo. Agora, o Facebook está concorrendo com essas grandes empresas, mas de maneira open source. Eles estão abrindo o modelo para que você possa usar você mesmo. Então, assim, isso demonstra como que empresas elas enxergam inovações através de oportunidade. Porque até 2019, LLM, essas startups que estavam usando o GPT para poder fazer automações e tudo mais, isso não era nada para essas empresas. As empresas achavam que isso era apenas um conto de fadas. A partir do momento que você tem uma adoção muito forte, né, através de uma empresa que é uma empresa que era, né, até então, sem fins lucrativos, que era a OpenAI, você vê que as empresas olharam e falaram, olha, tem uma oportunidade aqui. E eles já estavam desenvolvendo coisas parecidas, então por que não concorrer nessa área também? Vamos continuar aqui. Tentava há anos ter mais autonomia no que desenvolve sob o Google como uma empresa separada, mas quando a água bateu por conta do ChatGPT, GPT teve que atender às demandas de manter quem comprou na liderança. Esse sistema de crescimento e inovação por aquisição não é exclusivo de empresas também. Ele também explica a genialidade de algumas pessoas, que tem mais a ver com bolso largo e boas oportunidades do que visão de futuro. Tem muito mais a ver com estar em posição de poder investir em empresas promissoras quando elas ainda não entraram no mercado de ações. Por exemplo, o que fez o dono do Twitter ser a primeira pessoa... Agora nós vamos ver. Ó, dos 9 minutos até o final, até os 14, o Atila vai fazer uma crítica ao Elon Musk. É isso. Esse é o resto do vídeo, tá? O resto do vídeo é uma crítica ao Elon Musk. Então, na verdade, todo esse vídeo, todos esses primeiros 10 minutos foram uma introdução à crítica que ele queria fazer ao Elon Musk. E sobre as compras que ele fez e tudo mais. Então aqui ele vai gastar um tempo falando que o Elon Musk ele não comprou nada, ele criou só o Zip2, ele criou a SpaceX, né? Ele fundou a SpaceX, ele com o dinheiro ele conseguiu colocar-se como computador da Tesla, todas as histórias que a gente já sabe. Tudo bem, Elon Musk ele não criou a maioria das empresas que ele tem hoje. Isso, e daí? Qual é o problema? Entendeu? Eu não vejo problema nenhum uma pessoa pegar o dinheiro dele e gastar com as coisas que ele quer. É melhor do que gastar, né, com outras coisas. Né? Tipo, corrompendo políticos, essas coisas. Que eu não gostaria que ele fizesse agora que ele ganhou aí, que ele usou esse dinheiro aí para ganhar a eleição americana. Mas fazer o que eu posso fazer, né? É o dinheiro dele, eu não posso fazer nada. Então vamos lá. Vamos aqui então pular aqui, porque, sei lá, eu acho que essas críticas do Elon Musk deixa pro Atila falar sobre isso, eu não tô nem aí, entendeu? Eu acho que não acho o Elon Musk uma grande pessoa, acho que é um retardado, é um Felipe Neto americano, mas vamos aqui onde eu queria. Ok, vamos lá. Que queria construir túneis de alta velocidade para carros. Essa ele realmente criou, mas foi porque com $1 A OpenAI, anos de construir nada de concreto ou nenhum buraco pela trabalha sem parar para garantir que os donos de Teslas não podem fazer o mesmo na Califórnia e precisam pagar muito mais nos carros e nas baterias dos carros sem ter a opção de transporte público. Mas, voltando ao tema das compras. Não é que grandes empresas ou grandes inovadores ou investidores não acrescentem valor para as ideias que bancam. Claro que fazem isso. Mas dentro do sistema de startups do Vale do Silício, onde as empresas precisam ser viáveis e ter muitos usuários ou muito movimento, quando chegam no mercado de ações para captar investimentos de mercado que as pessoas podem fazer, isso coloca um filtro muito maior para quem ou já tinha dinheiro e faz mais dinheiro com isso, ou quem já tinha contatos. Seja porque só quem tem bolso grande pode investir numa ideia e gastar milhões e milhões até ela sair do chão, ou porque só quem está no clube e tem os contatos certos e os milhões ou bilhões no bolso pode investir nessas empresas nas primeiras rodadas de investimento que são fechadas. Tá, você está falando aqui sobre investimento, mas empresa.
Bom, eu prefiro que bilionários gastem dinheiro e eles perdem muito dinheiro com startups que vão a lugar nenhum do que o Estado gastar dinheiro com essas startups. Eu prefiro muito mais isso. Eu não sei vocês, o que vocês preferem. Você prefere que o seu dinheiro de imposto vá para uma empresa que é deficitária por 20 anos e aí depois que ela tenta fazer dinheiro, ela faz dinheiro só para ela e nem retorna imposto direito? Eu prefiro que bilionários gastem o dinheiro deles a rodo. E esse clubinho que o Ângelo tá falando, é tudo um ecossistema que foi criado no Vale do Silício ali, que existe há mais de 50 anos, onde pessoas investiram em outras empresas e as empresas começaram a dar certo, as pessoas começaram a ganhar dinheiro, começaram a fazer dinheiro e começaram a usar esse dinheiro para capitalizar outras empresas. Qual é o problema disso? Então, assim, o ecossistema que se foi criado é um ecossistema de competição, de premiação das empresas que elas vão ter melhor desenvolvimento e adoção de mercado, e isso ao custo de dinheiro privado e não dinheiro público. Eu prefiro muito mais isso do que ter um governo pegar o dinheiro do BNDES, né, aos juros baixíssimos, né, e dar para uma empresa para depois essa empresa quebrar ou a empresa fizer bilhões de lucros e não retornar em nada para a sociedade, como por exemplo os bancos brasileiros que dão bilhões de lucros de lucro e elas ainda conseguem, né, empréstimos baratos e tudo mais, muito mais barato que você. Então, sim, esse clubinho que é bem, né, é bem, como é que fala? Bem, esqueci a palavra, mas que realmente o Atila não entende é que é um ecossistema, não é um clube, não são poucas pessoas, são alguns milhares de pessoas que fazem parte desse grupo. Então, por exemplo, a OpenAI, ela foi criada pelo YC, a Y Combinator, pessoas que fazem parte do Y Combinator. O Y Combinator é uma incubadora, né, vamos assim dizer. E todo ano os caras dão 500 mil para várias startups. Não é tipo uma, duas ou três. É tipo 30 startups pegam 500 mil dólares e elas vão lá tentar desenvolver e inovar e gerar e criar novos produtos, novas empresas e tudo mais. E o percentual de empresas dessas que elas vão sair desse ambiente, elas vão realmente virar uma empresa mesmo, é muito pequeno. É um grau muito pequeno. Existe um desperdício muito grande de grana privada nessas empresas. E as empresas tem muitas empresas, por exemplo, o Uber, que ela não era viável até então, até ela começar a gerar lucro. Ela não era uma empresa viável. E aí você quer dizer então que todos esses riscos que você pega de você perder sua grana e tudo mais é simplesmente um clubinho? Não é assim, cara. Não é assim. Existem empresas, por exemplo, a Theranos, que foi um grande fiasco, milhões investidos e milhões perdidos. Você acha que seria interessante para um governo gastar o dinheiro dele nisso? Gastar o seu dinheiro de imposto nisso? Eu não gostaria. Eu prefiro muito mais que bilionário se foda do que eu. Vai lá dar dinheiro para uma empresa, a empresa vai quebrar e você perdeu, sacou? Eu já tive startup que recebeu investimento e a startup foi pro saco, entendeu? Vendi uma outra startup. Então, assim, não é simples assim. Não é simplesmente um grupinho. São pessoas, cara. São pessoas que realmente estão ali interessadas em ajudar outras pessoas a levar os seus projetos para frente. E é claro que você tem ali como é que fala? Uma situação de ganha-ganha aqui, cara. Senão, a gente não tá aqui para resolver problemas. E inovação é sobre resolver problemas, entendeu? Então, por exemplo, Steve Jobs, em 97, Steve Jobs, ele respondeu uma crítica de uma pessoa que a Apple tinha acabado de tirar o OpenDoc de suporte lá da Apple e começou a dar suporte ao Java, né, bem no início ali. E aí o cara falou assim, cara, por que você fez isso? Sendo que o OpenDoc é muito melhor que qualquer outra tecnologia que tem no mercado hoje, né? E Steve Jobs ele deu uma resposta que é muito interessante. Você não começa pela tecnologia e depois você vai descobrir qual é a maneira que você vai jogar essa tecnologia para o seu cliente. Você tem que começar pelo que o cliente quer, pela experiência do usuário, para depois você trabalhar a tecnologia e qual você vai servir o seu usuário nisso.
Por isso que hoje a OpenAI, por exemplo, perde milhares de dólares por dia até no seu programa de $200 por mês. Porque eles criaram a tecnologia primeiro e agora estão tentando jogar para trás qual é o tipo, qual é a solução que ela tem que criar para que as pessoas possam usar aquela tecnologia. E é por isso que ela perde dinheiro. E é por isso que ela... Só que a OpenAI, no próprio começo de conversa, não era para ser uma empresa com fins lucrativos, né? Era para ser uma empresa sem fins lucrativos que era para desenvolver AGI. Não era para fazer produto, não era para fazer nada. Então esse é o grande problema da OpenAI hoje, é essa. É que ela virou uma empresa de fins lucrativos e agora está se ferrando para tentar achar, né, o encaixe perfeito ali, porque desenvolveu a tecnologia primeiro e agora não está conseguindo entender, não está conseguindo trazer para o mercado uma solução qual ela vai ser lucrativa para o mercado. Então, assim, é isso. Né? Vamos ver o que mais que ia falar. Vidas em reuniões privadas e que são onde realmente o valor de uma ação ou da participação nelas pode se multiplicar por 10, 100 ou mais vezes mais do que isso. Investir em ações de empresas de tecnologia que deram certo pode multiplicar o seu investimento. Mas fortuna mesmo, fazer bilhões a partir de alguns dólares, a partir de uma participação de milhões ou de milhares de dólares, só fica para os poucos que já participam do jogo e que podem ouvir ideias e investir ou comprar startups quando elas ainda são muito promissoras, mas pouco desenvolvidas. Para quem está no lugar certo e na hora certa. Não é por acaso que muitas das empresas mais valiosas do mundo vêm desse cantinho da Califórnia ou dos arredores. Só assim para alguém poder fazer mais de 400 bilhões de dólares em algumas décadas investindo em tecnologia. Isso e investir quase 250 milhões de dólares na eleição de um presidente e ter um retorno. Tá, isso aí é de eleição e tal. Vamos lá. De novo, o ecossistema lá do Vale do Silício é um ecossistema diferente de outros ecossistemas de mercado. Então, por exemplo, já falei antes, a China, ela escolhe algumas empresas, dá contrato para essas empresas, ela dá benefícios financeiros para essas empresas e levanta essas empresas e tudo mais, para essas empresas serem empresas grandes. A Tencent, por exemplo, é uma empresa gigante hoje de tecnologia. Então, é o modelo que a China escolheu como um país, como um estado. Eu não vou discutir aqui comunismo, capitalismo, não, mas é o que a China fez. E é um modelo parecido com o da Coreia do Sul, que foi implementado há anos na Coreia do Sul. Como você tem poucas empresas ali, que são grandes empresas, e você tem basicamente oligarcas na Coreia do Sul. Por exemplo, a Samsung. A Samsung até ela participa até de construção civil. Então, assim, existem várias empresas assim. Não várias, né? Poucas empresas assim na Coreia do Sul, no Japão, na China, e o Brasil também tentou. Então, sim, esse é um modelo. O outro modelo é o modelo aberto, de capitalismo aberto, que foi feito nos Estados Unidos através ali do Vale do Silício, aonde você não tem, né, uma alta regulação, e que a regulação é mínima em relação a produtos, serviços e produtos digitais. E é por isso que as empresas de tecnologia, elas evoluíram tanto hoje em dia, porque você criou-se um ecossistema propício para que essas empresas pudessem progredir, se inovar, ganhar muito dinheiro, ter uma adoção muito grande e depois ganhar investimentos e reinvestimentos. Por exemplo, né, se você quer ter a sua empresa, ter investimento na sua empresa, você pode muito bem pegar um avião lá na Califórnia, bater na porta das empresas de investimento e conseguir investimento. Isso não é um problema nos Estados Unidos, você bater na porta dos caras e tentar conversar e tudo mais. Cara, eu já fiz calls, né? Já fiz Zoom com várias empresas de investimentos de capitais dos Estados Unidos. Esses caras mal me conheciam. Eles mandam mandei e-mail com a proposta da minha empresa. Os caras falaram, vamos marcar então uma conversa. Marcou uma conversa. Não foi interessante para eles, não é interessante para eles. Qual é o problema disso? Eu acho que como é um ambiente que foi aberto, que as pessoas sempre ouviram ideias e investiram em ideias, eu acho muito interessante você dizer que isso é para poucos. Isso é para aqueles que querem arriscar. É lógico que é para poucos. Para aqueles que querem botar risco, gerar investimento e reinvestimento através de capital de risco. E startups são riscos. A proporção de startups que dão certo, as que dão errado, é desproporcional. É muito mais startups que dão errado do que startups que dão certo.
eu ouso dizer que é 0,1% de startups que elas vão para frente, que elas vão ser empresas que elas vão realmente gerar valor, gerar retorno de investimento para as empresas e tudo mais. Agora, eu pergunto para você, por exemplo, você quer investir lá seus R$2 numa empresa que vai te retornar $10 amanhã, ou você quer investir R$2 numa empresa que talvez daqui a 10 anos vai te dar um retorno de 10 milhões? Talvez. Que o potencial dessa empresa quebrar amanhã é 99%. Assim, eu acho que foi uma crítica. É uma crítica velada ao Elon Musk, até porque você vê no começo do vídeo que o Atila não tem mais o Twitter dele. Ele antigamente postava no Twitter, agora ele foi pro Blue Sky. Eu acho que, claro, existem críticas aqui em relação à aquisição de empresas e tudo mais. Só que essas inovações elas não acontecem por acaso. O Vale do Silício ele existe há 50 anos não por acaso, foi por causa da criação desse ecossistema. E eu acho que você reduzir isso a uma coisa para poucos, eu acho que não é justo com o que o Silicon Valley trouxe para a gente em relação a inovações tecnológicas e tudo mais. Então é isso. Acho que foi tudo que eu consegui extrair desse vídeo. Acho que foi muito interessante. Eu acho que, claro, podem críticas são válidas. Eu acho que as críticas dele, Elon Musk, eu não vou ficar comentando porque é a opinião dele. Então, assim, eu não vou ficar discutindo a opinião. Eu tava querendo trazer mais questões objetivas sobre esse assunto, beleza? Então, é isso aí. Inovação existe e eu acho que Atlas está totalmente errado e eu acho que ele não sabe o que é inovação. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.